Eu sou Érico Induzzi, neurologista e neuroimunologista pela Santa Casa de São Paulo. Eu sou especialista em esclerose múltipla e eu vou falar para vocês sobre essa doença. A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, crônica, podendo ser progressiva na maioria dos casos. Ela é uma doença autoimune, porque o próprio corpo ataca o sistema nervoso. Ela é uma doença inflamatória porque esse ataque ele é gerado pelas células de defesa do organismo. E é uma doença degenerativa, porque os danos dela podem ser cumulativos, levando a disfunções neurológicas. O paciente, quando ele vai desenvolver esclerose múltipla, ele já é uma pessoa predisposta. O que isso significa? O paciente pode ter algumas alterações genéticas, predispondo à autoimunidade. A esclerose múltipla é uma doença em que a participação genética é importante, sim. Não significa que ela seja hereditária. A gente pode colocar diversas plaquinhas, mas para definir a doença precisamos voltar lá na imunologia. O que acontece? Nós temos fatores genéticos, cerca lá de 200, 230 genes, que predispõem a alterações no sistema imunológico. Essas alterações, quando combinadas com um fator ambiental, que aí vem os fatores de risco da esclerose múltipla, elas vão favorecer a ocorrência da autoimunidade, que é o próprio corpo produzir anticorpos, produzir mensageiros inflamatórios e ativar células de defesa a causarem um dano na mielina dos neurônios. Por isso a doença se chama desmielinizante. Essa mielina é responsável pela condução plena do impulso nervoso. Por isso, a desmielinização pode causar sintomas neurológicos. No paciente que tem esclerose múltipla, ele já tem um sistema nervoso predisposto à doença, mas ele foi exposto a alguns fatores ambientais. E quais são os principais fatores de risco, os fatores ambientais de desenvolvimento da doença? Os baixos índices de vitamina D, a obesidade infantil, o tabagismo. E não vamos esquecer da exposição a infecções, e dentre elas, a que mais está associada ao risco de desenvolver esclerose múltipla é a exposição ao Epstein-Barr vírus. Isso quer dizer que se eu tenho Epstein-Barr positivo, o meu risco é maior? Mas não é tão grande assim, porque ele é um vírus presente em mais de 90% da população. O que foi verificado é que quem possui esclerose múltipla, quase todos eles têm exposição prévia ao Epstein-Barr. Mas na população em geral, se você tem o Epstein-Barr positivo, não é motivo de preocupação para o desenvolvimento da esclerose múltipla. A participação genética da doença significa o quê? No DNA, onde são colocadas todas as informações que vão produzir as proteínas, as células, tudo do nosso corpo, existem alterações justamente naquela parte das moléculas e das células inflamatórias, que faz com que, na presença de um estímulo externo, elas reajam contra o próprio corpo. E esse ataque vai acontecer, no caso da esclerose múltipla, bem na bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central, que estão localizados no cérebro, no tronco e na medula. Esse ataque à bainha de mielina é o que vai gerar os sintomas, e eles podem ser diversos, como o nome múltipla sugere. Eles podem ser motores, podem ser sensitivos, visuais, relacionados à coordenação, cognitivos, relacionados a funções autonômicas, como é a parte urinária e a parte de continência, relacionados à função sexual e relacionados a outros sintomas neurológicos também. Que cuidados que o paciente precisa ter quando é diagnosticado com esclerose múltipla? Primeiro deles, nunca abandonar o tratamento com especialista. Depois, fazer o uso de uma terapia modificadora de doença. E quando a gente fala de terapia modificadora de doença, a gente precisa ter o monitoramento do paciente ao longo do uso desse tratamento. Existem efeitos colaterais e complicações que precisam ser previstas ou controladas. Quando a gente fala de estilo de vida, é muito importante manter uma alimentação saudável, anti-inflamatória, isto é,
comer mais alimentos naturais e menos alimentos processados, desembalar menos e descascar mais, ir mais à feira e ir menos ao supermercado. Basicamente é isso. O paciente também não pode abandonar a atividade física, manter um treinamento regular, aeróbico e resistido. Quando houver indicação de uma reabilitação específica, procurar o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e manter esse acompanhamento que nós chamamos de multidisciplinar. E evitar o tabagismo é um fator muito importante também. Ao falar da evolução da doença, nós podemos falar dos surtos, que são eventos neurológicos sintomáticos agudos, mas também ao longo da doença pode ocorrer a piora dos sintomas, mesmo que o paciente não desenvolva o surto. Inicialmente, a doença é mais inflamatória. O paciente tem surtos, inicia o tratamento, essa frequência de surtos ela diminui. Mas a progressão silenciosa pode acontecer, isso ao longo de todo o curso da doença, tratando ou não tratando o surto. O que a gente sabe é que quanto mais você reduzir a frequência dos surtos, melhor vai ser para o paciente. Esse paciente que inicialmente tinha uma fase inflamatória, ao longo da vida, em que todo o nosso corpo passa por um processo degenerativo, isso é natural, o sistema nervoso ele também vai passar por isso. E a fase degenerativa da esclerose múltipla, ela vai se apresentar mais claramente. Então, esse paciente que antes tinha surtos e agora não tem mais, ele pode, a cada ano, ter uma discreta piora. E isso, ao longo do tempo, junto com o envelhecimento normal, causar sintomas. E, hoje em dia, quando nós temos tratamentos mais eficazes para o controle dos surtos, é onde a gente observa que a progressão da doença, a despeito da ocorrência de surtos, ela é mais significativa para o acúmulo da incapacidade. Quem tem esclerose múltipla e não trata corretamente pode desenvolver sintomas neurológicos diversos e com as mais diversas incapacidades para atividades do cotidiano. E o controle dos surtos é muito importante. O primeiro cuidado que o paciente precisa ter é iniciar um tratamento com um especialista. Segundo, não abandonar jamais esse tratamento sem que isso seja uma recomendação médica por algum efeito colateral, uma dificuldade de acesso ou qualquer outro motivo que o médico especialista e o paciente juntos conversando, discutindo, tenham alinhado nessa linha de tratamento. Outro cuidado muito importante. Vamos pensar que a esclerose múltipla é uma doença inflamatória. Nossa maior fonte de inflamação é a nossa alimentação. Então nós precisamos receber alimentos menos inflamatórios para que a doença se manifeste com menos atividade. Isso nós buscamos na alimentação, que descascamos mais, desembalamos menos, vamos mais à feira e menos ao supermercado. Preparamos mais alimentos em casa e comemos menos alimentos fora de casa. E não podemos esquecer, claro, de manter o corpo em movimento. Porque quem movimenta nosso corpo são nossos neurônios. Quem comanda os neurônios é o sistema nervoso central. Essa atividade constante de movimentação corporal, de raciocínio, e aí eu estou falando também de manter a cabeça sempre ativa, isso tudo vai contribuir para diminuir a chance da doença progredir. Nós vamos ter reserva muscular, nós vamos ter reserva cognitiva e nós vamos proteger os nossos neurônios, aumentando a circulação sanguínea, 25% do sangue vai para o cérebro e com isso a gente aumenta a limpeza dos radicais livres, a limpeza dessas substâncias inflamatórias que a circulação vai promover. Além, claro, de manter os ossos, articulações, tendões, toda a parte osteomuscular com saúde, mantendo o movimento, para que nós evitemos as repercussões motoras, repercussões na marcha
Isso tudo deve ser trabalhado com atividade física aeróbica, atividade física resistida e, nos casos selecionados, nos casos em que há uma necessidade específica de tratamento, a fisioterapia e a terapia ocupacional. O paciente pode apresentar diversos sinais e sintomas da esclerose múltipla. Os principais são a neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico, em que o paciente pode ter sintomas de borramento visual, alteração da visão de cores e perda da acuidade visual, além de dor à movimentação ocular. Isso geralmente acontece em um olho só, podendo melhorar após alguns dias. Além da neurite óptica, alterações na mobilidade dos olhos também são comuns. O paciente pode ter uma limitação da visão para alguma das direções que a gente tem a movimentação ocular. Também, vertigem é um sintoma bastante comum. E vamos agora para os sintomas motores e sensitivos que podem também acometer o paciente com esclerose múltipla. Uma perda de força em algum membro ou em algum lado do corpo, assim como uma dormência ou um formigamento. Quando a gente fala da marcha, o paciente pode ter dificuldades e essas dificuldades significarem ou uma alteração sensitiva ou motora ou até mesmo uma alteração do equilíbrio, causando uma ataxia da marcha, que é uma alteração cerebelar. Além de todas essas manifestações, a doença pode ter também sintomas de incontinência urinária, incontinência fecal e alteração da função sexual. Esses sintomas têm a localização medular, onde também podem ser localizadas as lesões da esclerose múltipla. E a gente não pode esquecer de um dos principais sintomas, que é a fadiga. Quase todos os pacientes com esclerose múltipla têm fadiga em algum momento da doença. E eu não estou falando só da fadiga física, também da fadiga cognitiva. Ela é tanto um fenômeno imunológico quanto um fenômeno causado pelas lesões que já estão estabelecidas e não tão inflamadas mais. Ela pode acompanhar o paciente durante todo o curso da doença e melhorar ou não melhorar a despeito do tratamento. Sendo que, falando especificamente da fadiga, o melhor tratamento para ela é a atividade física. Isso a gente também vai abordar nos cuidados que o paciente que tem esclerose múltipla precisa ter. Os sintomas cognitivos acometem mais de 40% dos pacientes com esclerose múltipla, e dentre eles a velocidade de processamento e a memória operacional são e costumam ser os mais incapacitantes. E nesse aspecto, a velocidade de processamento e a memória operacional, ou seja, aquela memória de curto prazo que você utiliza ali no seu trabalho, nas suas atividades do dia a dia mais frequentes, eles costumam ser os sintomas que o paciente mais apresenta. O que é mais importante na percepção dos sintomas da esclerose múltipla? A gente tem que ter na cabeça que é uma doença que apresenta múltiplos sintomas neurológicos. E um fato muito importante é que esses sintomas é uma característica da esclerose múltipla. Os sintomas podem vir como um surto, melhorar mesmo sem tratamento, e o paciente passar ali mais alguns meses, até anos, sem ter uma nova manifestação. E eu vou aproveitar para explicar para vocês o que é surto. Quando a gente fala de surto da esclerose múltipla, a gente está falando de um sintoma neurológico novo ou a piora de um sintoma neurológico pré-existente. E desses sintomas neurológicos, vamos lembrar de todos esses que a gente citou numa sequência fácil: fraqueza, formigamento, fadiga, dormência, desequilíbrio, diplopia, que é a visão dupla, alterações cognitivas, alterações urinárias. E o surto? O que é o surto? O surto nada mais é do que uma dessas manifestações, ou mais de uma delas, que acontece numa duração maior do que 24 horas. Isso por quê? Porque nesse período é o período que mais frequentemente se manifestam surtos falsos, e neles que a gente tem que tomar cuidado. O surto precisa ter mais de 24 horas e não acontecer na presença de infecção, febre ou algum motivo que leve ao aumento da temperatura corporal, por exemplo, uma atividade física, um banho quente, uma sauna. No surto vai acontecer uma inflamação aguda, nova, ou
numa lesão pré-existente, como a gente comentou. E ele vai ser um evento sintomático. Quando a gente fala de surto, estamos falando de sintomas. Como que a gente vai reconhecer o surto? Havendo a piora do sintoma num paciente já diagnosticado, ou um sintoma novo, e no paciente sem diagnóstico, um sintoma neurológico novo, desses que nós citamos, acontecendo aí num período maior de 24 horas, tendo sido descartada a infecção, a febre e a presença de outro fator que possa ter causado esse sintoma. E você sabe por que a gente precisa excluir infecção, aumento de temperatura corporal, febre? Porque na presença desses fatores metabólicos, a velocidade de condução nervosa ela diminui. E isso faz manifestar sintomas neurológicos naquela via que foi acometida pela esclerose múltipla. A progressão da doença é um fenômeno que acontece a despeito do controle dos surtos. E é o fenômeno que o paciente mais adquire a incapacidade. Quando nós vemos hoje que temos tratamentos de alta eficácia e pacientes quase não sofrendo surtos da doença. E ela acontece por diversos mecanismos, tanto pela doença quanto pelo envelhecimento natural. E quando nós juntamos esses dois acometimentos, o paciente pode ter uma piora neurológica progressiva, mesmo tendo surtos controlados. Nós dividimos a doença em remitente recorrente, secundária progressiva, primária progressiva, mas atualmente estamos falando mais em doença ativa, inativa, com progressão, sem progressão. E como que nós detectamos se o paciente está progredindo ou não? Primeira coisa, vamos ouvir o que esse paciente tem a dizer. Se você é um atleta que antes nadava 1 hora sem parar, agora seu rendimento caiu. Se você é um atleta, uma pessoa que fazia uma corrida, uma caminhada de 10 km e agora só consegue fazer 8, 9, ou para ir a algum local de costume do seu dia a dia, você precisa agora fazer algumas pausas ao longo do caminho. Isso o paciente conta para nós que ele está tendo uma piora em algumas das atividades cotidianas. Mas nós temos algumas ferramentas também para medir essa progressão. Nós avaliamos a velocidade de marcha, nós avaliamos a velocidade do raciocínio, a habilidade manual também pode ser avaliada e vamos avaliar também o nível de sinais e sintomas em algumas escalas específicas. Atualmente, nós não conseguimos atuar na progressão da doença, mas controlando os surtos, nós temos menos substrato de lesão para que aquele paciente, ao longo do envelhecimento, tenha menos manifestações. Quando a gente junta dano do surto mais envelhecimento, quem teve menos surtos vai ter menos incapacidades. E hoje, a esclerose múltipla é a doença neurológica que mais incapacita jovens ao trabalho, quando a gente tira as causas não traumáticas. Como é feito o diagnóstico da esclerose múltipla? O mais frequente é o paciente apresentar um surto desmielinizante, ou seja, um sintoma típico da doença. Dos mais típicos, nós temos o borramento visual, ou pode ser também um sintoma como uma vertigem, uma fraqueza, uma dormência, um formigamento, caracterizando ali o primeiro evento sintomático. Esse paciente vai até o neurologista, e o neurologista vai examinar e vai encontrar ali no exame físico alterações sugestivas das vias, das áreas do sistema nervoso que o paciente que tem esclerose múltipla costuma ter as lesões. Depois vai ser feita uma ressonância magnética do crânio, da coluna cervical, da coluna torácica, que é onde estão localizadas as lesões. E podem também ser feitas ressonâncias das órbitas, porque o nervo óptico é um alvo frequente no acometimento da doença. Encontradas lesões na imagem, o paciente ele pode receber o diagnóstico de esclerose múltipla se elas cumprirem alguns critérios. Após a imagem, é feito também o exame do líquor, que pode ajudar a confirmar o diagnóstico e também excluir outros acometimentos. Assim como exames laboratoriais, exames de sangue mesmo, sorologias,
exames que detectam outros tipos de doenças autoimunes. Isso tudo faz parte do diagnóstico, da jornada diagnóstica do paciente. O paciente muitas vezes pode demorar a chegar no neurologista tendo sintomas típicos da doença. Por quê? Imaginem, se o sintoma for uma fraqueza na perna, o paciente procura um ortopedista e ele não solicita um exame, ou, muito frequente também, um acometimento com uma hérnia de disco, por exemplo, que o paciente faz a ressonância da região lombar. A lombar, ela não vai mostrar lesões de esclerose múltipla. As lesões da esclerose múltipla só vão aparecer da coluna torácica para cima. Isso é uma curiosidade bem interessante. O paciente muitas vezes tem sintomas em outras áreas do corpo e não chega direto no neurologista. O paciente de esclerose múltipla, ele é um paciente que antes do diagnóstico já está passando por um fenômeno de inflamação. E esse fenômeno inflamatório vai gerar fadiga, vai gerar já alterações cognitivas e pequenos sintomas que se manifestam de forma silenciosa, uma dormência leve, um formigamento, uma perda de força. Esse paciente ele pode vir em diversos especialistas até que se chegue ao neurologista e seja feito o diagnóstico. E quando a gente fala da esclerose múltipla ser uma doença em que múltiplos sintomas podem acontecer, vem a importância de que todo sintoma neurológico novo seja examinado, seja avaliado. Quando a gente volta a falar do surto da doença, a gente frisa ali, esse sintoma está durando mais de 24 horas, ele merece uma avaliação especializada. Os pacientes perguntam se é possível engravidar tendo esclerose múltipla. E eu digo sim, mas é muito importante que a doença esteja bem controlada nos anos que antecedem a data provável da gestação. Então, o acompanhamento com o neurologista, ele precisa ser regular para que seja definido o melhor momento para a ocorrência da gestação. Existem medicamentos que podem e que não podem coincidir com o período de tentativa da gestação. Uma coisa muito importante, e eu queria que você que tem esclerose múltipla soubesse, e se você não é uma pessoa que tem esclerose múltipla, mas conhece alguém que tem, diga isso para ela. A limitação maior da esclerose múltipla não pode ser a que você pensa que você tem. Não existe atividade física que quem tem esclerose múltipla não possa fazer. Não existe essa de não posso engravidar. É possível engravidar com esclerose múltipla. Não existe essa de não posso trabalhar. Você pode fazer qualquer coisa. A limitação pode estar na sua cabeça tanto pelo preconceito, pela desinformação que a sociedade traz consigo. A doença ela vai te deixar talvez mais atento, porque vão ter vários aspectos da sua vida que você vai precisar passar a tomar um pouquinho mais de cuidado. Reconhecer precocemente um sintoma, ficar atento a algumas alterações laboratoriais ou clínicas que venham junto com algum dos tratamentos que a gente institui. E sendo a maior limitação na nossa cabeça, eu volto lá nos cuidados que a gente precisa ter. Fazer um acompanhamento emocional, um acompanhamento com um psicólogo, às vezes até com um psiquiatra se necessário, porque ansiedade, depressão podem acontecer ao longo da doença e até mesmo para você saber lidar melhor com as suas emoções. A gente tem especialistas que cuidam exatamente desses aspectos e atuam conosco no cuidado multidisciplinar. O neurologista e a equipe multidisciplinar, que é composta por fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e psiquiatras, fisiatras e todos os outros que compõem todo o círculo de cuidado que o paciente vai necessitar e precisa estar em conjunto. A mensagem que eu passaria é: não se limite. A doença pode te causar alguma incapacidade? Pode, mas que ela seja somente relacionada ao problema, que ela não esteja mais aqui do que aqui, por exemplo. Que se você tiver uma dificuldade de
escrever que ela seja puramente motora, não porque você não acredite que você possa. E nisso a gente está falando de realizar sonhos. Se seu sonho é correr uma maratona, vá atrás dele, você pode. Se seu sonho é escalar o Everest, você talvez possa também. Se seu sonho é constituir uma família, você é capaz. Você só precisa que nós, neurologistas e neuroimunologistas, que vamos estar ali organizando toda a linha de cuidados, nós precisamos ter um acompanhamento constante. Nós precisamos conversar sobre seus planos, nós precisamos conversar sobre seus sonhos, para que juntos possamos realizá-los e que você não deixe de cumprir nenhuma das etapas da vida da forma mais plena, da forma com que você deseja. Nesses últimos minutos, você conheceu um pouquinho ou quase tudo que você precisa saber sobre a esclerose múltipla. Nós falamos sobre os sintomas, o que fazer, como investigar. E se você gostou, não deixe de seguir o nosso canal YouTube Bem-Estar. E lembre-se, fique atento aos sinais que seu corpo dá. No surgimento de qualquer um desses sintomas que comentamos aqui, não deixe de buscar avaliação neurológica especializada. Siga o canal, deixe as suas dúvidas nos comentários e um abraço.